Olá, queridos irmãos e irmãs, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar convosco, participando do novo encontro da nossa querida Fake Online. Como em todos os trabalhos da nossa Fake, nós iniciamos sempre com uma prece, a qual eu peço que me acompanhem, fechando seus olhos, elevando o pensamento a Deus numa breve oração de conexão. Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Evangelho, estudando esse código moral, para que possamos internalizar os conhecimentos, sairmos fortalecidos em nossas jornadas, nossa caminhada de aprimoramento. O seu conhecimento moral, o seu exemplo, as suas leis do amor, da caridade, de buscarmos a melhora e a reforma íntima. Gratos por esse momento, damos juntos, graças a Deus. Então, a nossa casa, nós convidamos a todos a virem participar da nossa casa, nossas palestras, os passes, os estudos, a evangelização infantil, convidando a vir aqui presencialmente à nossa casa, na Estrada do Pau-Ferro 1344, na nossa casa Fake, e acompanhar as nossas atividades através do nosso site www.fake.org.br, bem como através do aplicativo da Fake, e se manter informado para que possa participar das nossas palestras. Acontece às terças-feiras às 3h30 e às quintas-feiras às 7h30 e aos sábados às 9 da manhã, além das outras atividades que acontecem na nossa casa, que tem promovido, com a renovação do teatro, promovido algumas atividades, peças com a temática espírita, levando momentos lúdicos também a todos aqueles que buscam a nossa casa. Nas palestras, lembre sempre de trazer a sua garrafa de água para a fluidificação. Acompanhando no nosso Fake Online, saiba os temas das palestras que acontecem a cada semana. Toda semana, as palestras de terça, de quinta e de sábado, elas têm um mesmo tema e os temas são mudados sempre, semana a semana. Então a Fake precisa de todos nós, sejam médios, pacientes, simpatizantes, para ajudar e manter as nossas atividades. Pedimos a todos que participem das nossas campanhas de recuperação, na nossa campanha de reforma do teatro, que precisamos manter a qualidade, manter os serviços da Casa Fake ativos. E para isso nós temos funcionários, temos uma série de prestadores de serviços que fazem parte e nos acompanham para que a gente possa oferecer as melhores condições àqueles todos que procuram a nossa Casa Fake. E como a gente precisa isso? Nós não temos nenhum tipo de subsídio. A nossa casa vive através da contribuição, das doações de médiuns, pacientes, simpatizantes. Nós pedimos sempre o apoio, o amparo para as contribuições que podem ser feitas por Pix diretamente na conta da Fake, que é o CNPJ da Fake, o 00892 840 0001 06, ou aqui presencialmente na tesouraria da casa. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E um pedaço mais específico que nós vamos estar falando é a fé divina e a fé humana. A fé é uma palavra que significa a confiança, a crença, a credibilidade. É um sentimento de total ligação com algo ou com alguém. Ter fé implica numa atitude
contrária à dúvida. Ela está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter a esperança em que algo possa mudar aquele cenário de uma forma positiva, mudar para melhor. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade os princípios difundidos por sua crença, sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, acreditar na sua onisciência, onipresença. A fé cristã implica crer na Bíblia, em Deus, nos ensinamentos de Jesus. Na Bíblia, há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. O Evangelho, segundo o Espiritismo, explica, no capítulo 19, a fé humana e a fé divina. Não temos ainda, e quando eu falo assim, em regra geral, as pessoas têm uma baixa compreensão da fé, ligando-a somente ao fator religioso, quando a fé é essa confiança inabalável, consciente, é a busca dessa ligação que acredita com muita confiança, com muita perseverança que algo vai acontecer. E a fé é uma vontade legítima de querer e oriunda de uma razão que tenhamos nessa busca, porque colocamos a nossa fé, colocamos a nossa mente, colocamos o nosso coração, porque acreditamos acima de tudo. Então, e o dia a dia, a nossa fé em movimento, ela nos proporciona e nos impulsiona a galgar objetivos, a ter avanços. Ela tem o poder de atração que muitos alimentam através da meditação, da ideação, a mentalização de resultados. Aquela fé verdadeira, interna, que tem uma profunda... Ela tem a certeza que algo vai modificar, tem a certeza que algo será alcançado, um objetivo. A fé é muitas vezes ligada à cura, ligada a determinado acontecimento, uma fé inabalável, aquele pensamento que reúne energias profundas e intensas que geram um campo magnético muito importante, uma força co-criadora, uma força voltada em razão e direcionada pelo objeto da sua fé. Então, com a fé, é possível realizar prodígios. Quando no Evangelho, quantos exemplos nós vemos no Evangelho sobre o exercício da fé? Quantas vezes Jesus nos colocava a situação, a sua fé te curou? Em diversas passagens, ele deixa muito claro que este valor, essa certeza nutrida com o nome de fé, nos acontecimentos, ou a crença no poder todo que ele tinha, por exemplo, um poder curativo, era extremamente importante e fazia parte dos ensinamentos de Jesus, mostrar-nos e deixar-nos, claro, a todos nós que viemos muito tempo depois, quantas reencarnações depois, aprendendo sobre o seu código moral e aprendendo a importância da fé, a relevância dessa fé,
na crença verdadeira, racional, para a materialização de acontecimentos, né? Da conquista, por exemplo, a redução de uma dor, a cura, quantas vezes? E no Evangelho é recheado de episódios, inúmeros episódios, onde Jesus deixava muito claro. E quando seus discípulos também não conseguiam os resultados esperados, ele o chamava a atenção pela força da fé individualizada de seus discípulos. Agora a gente pensando na parte mais prática, sem pensar na fé ligada à religião, mas na fé humana, né? Essa fé humana. A fé humana a gente percebe mais nitidamente em muitos atletas de alto desempenho, que eles trabalham com uma convicção intensa na superação e na melhora da sua performance, no aprimoramento constante, e precisam e acreditam e têm a fé e a certeza que o trabalho associado ao conhecimento, associado a outros recursos, vão proporcionar-lhes os resultados esperados. Muitos coaches trabalham com esse estado emocional, gerando uma autoestima para que impulsionar a motivação desses atletas, buscando encontrar internamente essa força para gerar resultados. Não é à toa que alguns, assim como um exemplo, alguns atletas de alto desempenho que fosse da área do basquete, então eles ficavam arremessando, idealizando pesquisas, já mostrando que às vezes idealiza o movimento. Então, em quantos jogos de basquete, às vezes você vai ver quando vai bater um lance livre, que é aquele que é bater a falta do basquete, né? Então o atleta vai e idealiza o movimento antes de realizar o movimento. É a ideação daquele movimento, ele pensar que aquele resultado vai ser obtido, então ele coloca a energia dele para conseguir isso. É ter certeza, ter a fé, a coragem para poder enfrentar. Para o atleta de alto desempenho, que tem que, muitas vezes, ele, nessa preparação, ele deixa de ter, participar de eventos de família, participar de viagens, porque o ritmo de treinamento é extremamente árduo. Ele precisa se privar, ele se priva de muitos momentos porque é necessário o treinamento, mas a fé verdadeira que ele tem, essa motivação, que a conquista dos seus objetivos de longo prazo, essa convicção o torna forte o suficiente para suportar horas e horas de treinamento, de dedicação, de ir sempre algo além para que conquiste. Essa é uma fé verdadeira, uma fé humana, com muita disciplina, trabalho, resiliência, sem desistir jamais. Né? Como o termo que o inglês usa, que é never give up, não desista. Sempre que caia, levante-se e busque com fé e determinação ser melhor na próxima vez, sendo melhor do que você foi hoje. Ter essa fé, essa convicção. Em Tiago, tem uma passagem, Tiago, capítulo 2, versículo 18, na Epístola de Tiago, que ele fala assim: mostra tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Ele coloca a importância das realizações do trabalho efetivo, além apenas das palavras. Não adianta falar que tem fé. Você tem que vivenciar, experimentar a sua fé. Seja fé religiosa, seja fé em si mesmo. Porque você precisa acreditar em si mesmo, você precisa amar a si próprio para poder amar o semelhante. Lembrando que Jesus falou.
amar o próximo como a ti mesmo. Então tem que aprender o auto-amor, desenvolver o auto-amor para que possamos evoluir e amar o nosso semelhante. Da mesma forma, a fé. Se não acreditarmos em nossas potencialidades, se não buscarmos nos melhorar a cada dia, nos tornando melhores, nada irá ocorrer. Nós precisamos ter essa fé, essa coragem, como a criança que está aprendendo a andar. Quantas vezes ela cai, tropeça, se machuca, chora, mas ela levanta e aprende a andar. E assim é tão importante aprender a andar, como nós temos que aprender inúmeras coisas diferentes, ter a força necessária para empregar, seja em que for e com qual objetivo for, seja para conquistar a nossa saúde, seja para a gente ter uma evolução profissional, ter sucesso em qualquer atividade, numa atividade beneficente, num trabalho para arrecadar fundos, por exemplo, num trabalho voluntário, é ter a fé necessária e ter a confiança, ter a dedicação acima de tudo. Nós temos uma força enorme no nosso pensamento. Ele gera campos magnéticos. E essa fé verdadeira, não balbuciada por palavras, mas uma fé íntima e interna, ela é uma energia propulsora para a realização. E a gente pode ver assim, olha, tem uma história que fala assim, quando a esposa de Gandhi foi perguntada como é que ele conseguia desenvolver tantas atividades simultâneas, tantas atividades paralelas, e ela falava assim, ele é sempre muito coerente no pensamento, no que ele fala e nas suas ações. Então, a consciência que tinha, que sempre demonstrou Gandhi, nos seus objetivos, não da boca para fora, mas verdadeiramente sentindo e realizando da forma que teve, que o permitiu alcançar os objetivos que alcançou. Então, um dos grandes desafios é nós buscarmos sermos fiéis tanto das nossas ações, nosso pensamento, como aquilo que falamos, para que não sejamos comparados àqueles que falam só apenas da boca para fora, mas acima de tudo da boca para dentro, aprendendo e executando no dia a dia, sendo a pessoa resiliente, sendo a pessoa esforçada, sendo a pessoa que procura se melhorar verdadeiramente. Kardec, na Gênesis, falava assim que a fé inabalável é aquela que se assenta na evidência e demonstrações da razão. Prova de sua força é que se esforça para tornar-se melhor, domar as suas mais inclinações, retribuir o mal com o bem, perdoar a quem ofende. E nisso, Emmanuel também chama a atenção da dificuldade de evoluir. Quantas pessoas, às vezes, a força de estar muito mais nas palavras e não internalizada. Isso é uma fraqueza da nossa própria fé. A gente tem que internalizar essa fé, entender a nossa capacidade de buscar essa força para desenvolvermos o amor, para desenvolvermos a caridade, para fazermos o bem sem saber a quem. Para que isso esteja no nosso dia a dia. Isso é ter a fé que nós não estamos realizando, não necessariamente para qualquer pessoa, mas acima de tudo a Deus. Madre Teresa já falava isso. Quando você está num trabalho voluntário, não necessariamente você está trabalhando para essa pessoa, mas acima de tudo, você está trabalhando para Deus. Porque você está contribuindo na sua causa. Nós todos, criados simples e ignorantes, temos um plano a traçar, a alcançarmos, a sermos um dia espíritos puros, desenvolvendo o amor e a caridade. E se nós nos ajudamos mutuamente, isso é extremamente importante. Tem um autor, Joe Dispenza, é bioquímico, com especialização em neurociência. E um dos livros que ele fala assim, o poder da repetição, né? A fé. É o pensamento repetitivo, quer dizer,
a adoração ao Pai, a entender a sua grandiosidade, a sua benevolência que nos concede a reencarnação como uma prova de do seu amor, que sempre nos dá uma oportunidade nova, né? Todo esse poder que Ele nos concede de nos tornarmos melhores, as oportunidades de nos tornarmos melhores. Então, a forma que nós nos dediquemos e com fé vamos favorecer essa repetição de um pensamento de melhora, de um pensamento de reforma, que a gente começa, como Paulo diz, matando o homem velho e trazendo um homem novo para dentro de nós, sem os vícios, sem os seus erros, mas acima de tudo com o exemplo de Jesus, né? Deixarmos ter a nossa fé para que Jesus vive em nós. E Jesus vivendo em nós, como Paulo chama sempre a atenção em diversas das suas epístolas, o Pai vive em mim. Então, nessa busca de ter esse sentimento, isso vai se refletir em todos os nossos campos de atuação. Todos campos de atuação. E essa atuação repetitiva que nós vamos tendo, como estava falando do livro de neurociência, isso que cria ligações sinápticas que fortalecem. E isso é como se fosse um músculo treinado. Se a gente começa músculo treinado, que ele vai tendo cada vez mais capacidade, mais potência muscular, assim o nosso cérebro também ele vai se fortalecendo com relação a essas ações, e que a fé raciocinada, isso vai dar a força necessária, vai dar a consistência necessária, a repetição necessária, fortalecendo e dando cada vez mais possibilidade para o desenvolvimento da nossa fé em diversos campos. Então, fé como certeza, confiança, a meditação vai ajudar muito, a visualização, permitindo gerar um campo favorável aos resultados desejados. Isso pode ser ligado a diversos tipos de objetivos, principalmente a objetivos positivos. Quando a gente consegue fazer, canalizar nossa energia, nossa fé, nossa visualização para o bem, para a saúde, para o bem-estar de todos, mais facilmente a gente conquista. Da mesma forma que a falta de fé, a desconfiança, o medo, o alto nível de estresse vem abalar negativamente a saúde, aumentando, em regra, o nível de adrenalina, de cortisol, que impede a recuperação celular. Essa falta de fé em entregar os pontos, desistir, facilita ainda mais o aparecimento de doenças. Reduz a capacidade do nosso corpo de responder positivamente, reduzindo a nossa imunidade. Então, buscar, acima de tudo, a confiança, o pensamento positivo, a consistência, nós contribuímos, inclusive, para a nossa saúde. Porque o estresse crônico, esse mal que deve ser combatido, por não acalmarmos o nosso cérebro, mantém nosso corpo em constante trabalho e impede que as células se recuperem. Porque nós precisamos de um momento, nosso corpo físico, ele está em constante trabalho. E há momentos que ele está no trabalho de recuperação. Mas se o estresse é contínuo, o nível de adrenalina está sempre alto, o nível de cortisol está sempre alto, não há o tempo necessário para que o corpo tenha a sua recuperação. E por que eu falo isso? Porque a falta de fé, a falta de
confiança verdadeira, a falta desse alto amor, né, dessa ligação com o Pai, de aproveitar a meditação, quando não exercitamos, nós temos ou abrimos mais possibilidades para que esses efeitos nocivos venham a aparecer. Em Marcos, capítulo 5, versículo 25, ele narra fatos sobre a intensidade da fé. Quando Jairo, um dos chefes da sinagoga, vai buscar Jesus, vai pedir o auxílio de Jesus para a intervenção porque sua filha estava doente. E nesse caminho, uma mulher doente, que já tinha sofrido por 12 anos de sangramento, ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E aí fica curada. Porque a mulher tinha um fluxo de sangue constante durante 12 anos e nesse período de muito sofrimento, que acabava sendo alijada, né, como uma pessoa não pura. Então ela teve a fé necessária de só tocar as vestes de Jesus e ficar curada. Que é uma coisa que, inclusive, o Allan Kardec nos ensina que muitas vezes a fé daquele que recebe é tão grande que muitas vezes num processo desse de cura não teve uma intervenção intencional e direta do curador, mas é de tal a intensidade da fé que a pessoa tinha, a que foi curada, que foi beneficiada. Então na Gênesis ele explica que nesses processos, dependendo da fé daquele que está almejando, às vezes, uma cura, como no exemplo que está dando, pode ser que não tenha nenhuma intenção, uma intervenção consciente de quem está buscando auxiliar. Mas a fé, como nesse caso, dessa passagem do Evangelho, a fé dela era tão intensa que ao tocar as vestes ela ficou curada. Então bastou a ação dela e não uma intervenção consciente naquele momento da parte de Jesus. Então a fé verdadeira, ela tem uma força atrativa muito grande. E isso acaba por explicar muitas vezes a conquista de diversos objetivos diferentes, objetivos a serem alcançados. Uma passagem de Paulo em Atos, capítulo 14, versículo 8, ele fala assim: um coxo que desde nascença ouviu a palavra de Paulo e percebendo a sua fé, Paulo diz em voz alta: levanta-te sobre teus pés, e o coxo levantou e passou a caminhar. Paulo percebendo a fé daquela pessoa. Em Mateus também, outros exemplos, fala assim: Jesus convoca seus discípulos dando-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e de curar doenças e enfermidades. Mas a fé dos discípulos era extremamente importante para que eles realizassem e concretizassem a missão que Jesus havia dado. No versículo 8 fala: curai enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai daimônios, dá de graça o que de graça recebeste. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi vossos pés. Eis que o envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudente como as serpentes, inocente como as pombas. E Jesus faz seus discípulos exercitarem a fé e creem firmemente na sua capacidade racional, entendendo aquele poder que a fé verdadeiramente lhes dava por estarem seguindo Jesus. Então essa busca constante de entender a fé divina, a fé humana. A fé humana, porque nós precisamos acreditar também nos nossos objetivos, acreditar nas nossas potencialidades.
desenvolver as nossas potencialidades. Isso vai nos dar a resistência necessária, a resiliência necessária, vai nos dar a consistência, a disciplina. Porque como vamos ter desafios, enfrentar esses desafios? E a fé, ela é fundamental para que tenha as forças necessárias, que não se desista no caminho. Uma busca constante de melhora e de reforma. Então, dentro de um universo tão grande de pessoas, com tantas diferenças, tantas dificuldades, é a busca dessa consciência acima de tudo, refletir sobre as nossas percepções, as nossas reações, entendendo cada vez mais, buscando o conhecimento acima de tudo, mas tendo a fé verdadeira, buscando uma fé raciocinada. No Espiritismo é a busca da fé raciocinada, de como você traduzir nas suas ações, pensamentos e sentimentos a sua fé, o seu conceito, porque isso é inabalável. Você consegue resistir porque ela tem toda a sua racionalidade explicada. Espero ter trazido para vocês, e nesse estudo em conjunto, trabalhar um pouco da fé que temos que ter no nosso dia a dia. A fé humana, ela é importante para o nosso progresso. A fé divina, nossa ligação com o Pai, nosso Criador, que é extremamente importante para nos elevar o nosso espírito, para continuarmos crescendo. E a busca do esforço contínuo, a busca da melhora contínua, de tentar sempre fazer o bem sem ver a quem, para que possamos cada vez nos desenvolver mais, com fé, com racionalidade. Agora eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho. E para encerrar o nosso trabalho, como de costume, eu convido-os a fazer uma prece comigo. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, nós agradecemos a oportunidade desse estudo do Evangelho, a fé humana, a fé divina. Que saímos todos daqui fortalecidos em nossas jornadas, com fé, com a fé raciocinada, e tenhamos força para enfrentar os obstáculos naturais da nossa existência. Mas a fé maior na reencarnação, na sobrevivência do Espírito, e que somos fadados a sermos felizes após o desenvolvimento da amorosidade, desenvolvimento do conhecimento. Assim, gratos, pedimos a permissão para encerrar o trabalho, dando juntos, graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a todos, que fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau.